a vida que nós temos para viver e para receber. E ele é o caminho que você precisa. E eu estava meditando a palavra esses dias, irmãos, e tem uma palavra de Jesus que não sai do meu coração. Eu estava meditando nela, eu queria ver com vocês, analisar essa oração de Jesus, né? Mostrar para vocês que nessa oração, ele já intercedeu por nós, antes que a gente tivesse existir, antes que a gente tivesse noção de que existiria, né? Ele já intercedia por nós, já intercedeu por nós. Eu quero mostrar para vocês aqui, assim, a grandiosidade, né, do nosso mestre, e também a nossa responsabilidade diante daquilo, da intercessão dele por mim e por você, que hoje cremos na palavra dele, né? Eu quero ler com vocês sobre essa oração, eu quero meditar. Mas onde é que fala que ele intercedeu por nós? No livro de João 17, 20. Ele estava fazendo oração pelos discípulos, né, antes de entregar a vida dele, antes de cumprir o propósito do Pai. Ele veio cumprir o propósito do Pai. Ele fez uma oração pelos discípulos, né? Ele falou que o Pai ele levou para o Pai, mas ele orou e intercedeu pelos discípulos e também por aqueles que haveriam de vir. Aqui no 17, 20 ele fala: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqueles que hão de crer em mim, futuro. Na verdade, essa oração intercessória dele, ele veio cumprir o propósito de Deus e deixou aqui comissionado os discípulos, né, para anunciar o Evangelho, para continuar a obra redentora, para cumprir o propósito do Pai. Então, antes de partir, ele falou, na oração nós vamos ler aqui, que ele rogava pelos discípulos, para o Pai cuidar deles, né, por eles e por aqueles que haveriam de ir, aqueles que crescem na palavra dele, né, que por meio da palavra aceitassem a obra redentora do Pai, conhecessem o Pai e conhecessem ele. Então, hoje nós somos inclusos nessa oração. Essa oração intercessória, ela não tem fim. Vamos analisar. O próprio Filho, Criador, Salvador, orando ao Pai, que é dono de todas as coisas, que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Oração de divino para divino, intercedendo por mim e por você. Intercedendo na época pelos discípulos, que hoje não existiam, pagaram o preço, viveram o meu propósito na época. Hoje, quem tem o propósito somos eu e somos você. Olha o comprometimento que nós temos que ter com a palavra, a responsabilidade e também o privilégio. Porque nós temos mandamento, mas nós temos recompensa também, que foi nos dada através de nós crermos e permanecermos crendo na palavra, continuarmos seguindo a Ele, ouvindo dEle, aprendendo dEle, que é nosso de coração. Ele é o nosso exemplo. E tudo que Ele fez, Ele falou que nós faríamos maiores e melhores, porque Ele iria para o Pai. Então nós temos um mandamento, nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo de uma oração, nós estamos debaixo de uma proteção. Quantas vezes a gente, vivendo a vida humana na Terra, a gente se sente até abandonado, desprotegido, né? Mas nós não estamos desprotegidos. Nós não estamos só. Nós temos garantia de Deus, né? E nós estamos sobre uma promessa, sobre um propósito de Deus. Isso, para nós, é uma honra, é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade e um compromisso que nós temos que ter. Nós somos aqui pessoas autorizadas por Ele para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para fazer a diferença nesse mundo, né? Porque ele fala aqui, nós vamos orar, fazer a oração dele agora, porque como Ele não era do mundo, nós também não somos do mundo. Quando nós aceitamos a obra redentora, recebemos Jesus na nossa vida, aceitamos o propósito da salvação e decidimos entregar a nossa vida e seguir a Ele, nós não estamos mais no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos a este mundo. E ele fala aqui nessa oração aqui, eu quero dar uma palavra para vocês aqui no começo, depois eu pesquisei sobre isso daqui, da glória. Aqui no mundo, a glória é humana, né? A humana é o quê? É ter bens, ter riqueza, ser reconhecido, é o orgulho, né? E a glória de Deus é o contrário da glória humana. Nós vamos ver com vocês nessa oração que Jesus fez para os discípulos. Depois que ele já estava vencendo o tempo dele, né, ele já sabia, então ele chegou ao Pai e orou para os discípulos. Primeiro deu um sermão hoje aos discípulos, né? Aí no 17 ele começa a oração. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora,
glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos me deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então Jesus veio aqui com o propósito de Deus, né? Ele veio aqui para fazer conhecido o Pai. Tem uma certa passagem que ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim: eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda perguntam, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Unidade. Nessa oração aqui, ele está mostrando que ele tem uma unidade, ele é um com o Pai. E mais para frente ele fala que nós devemos também ser, entre nós e com ele, uma unidade, uma união com o propósito, né? De continuar a obra que ele veio e iniciou, deu partida, deu início, né? Mas ele foi para o Pai, e ele mostra que o meu desejo, de quando ele voltar, nós aguardamos, né, a volta dele, né? De estar com ele. Então, para a gente que hoje crê no Evangelho, aceitou a obra redentora de Cristo, nós temos um privilégio muito grande, mas também uma grande responsabilidade de continuar a obra de Deus. Isso daí para nós é uma coisa que nós vamos ler aqui durante a passagem aqui. Nós temos que ter Jesus como nosso exemplo. Nós temos que nos espelhar nele. E ele fala que dá glória, glorifica teu filho. Aí eu vou pesquisar o que é essa glória que ele fala aqui, né? Vou pesquisar a frase glória, a glória divina, ele fala glória. Não há glória verdadeira sem uma renúncia real. A glória é renunciar. Reflete um princípio espiritual e moral profundo, é uma coisa muito profunda. Hoje as pessoas, quando elas vêm para o Evangelho, elas aceitam a salvação, elas querem ser o centro, né? Elas acham que elas são o centro, e Jesus e Deus é obrigado a servir a ela, a vontade delas, pelo propósito dela. Na verdade, é o contrário. Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Então ela reflete um princípio espiritual e moral profundo, frequentemente associado à obra cristã, mas aplicado como filosofia de vida. Nós temos que ter como filosofia de vida. Ela sugere que realizações genuínas, transformação interior e uma conexão profunda com o divino, é a glória, né? Existem sacrifícios sinceros, abandono do ego e mudanças de mentalidade. Aquilo que você aprendeu até o momento que você aceitou Jesus Cristo, você tem que renunciar àquela mentalidade. Você tem que renovar a sua mente. Em Romanos 12, 2 fala. A partir do momento que a gente veio para o Evangelho, nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que deixar tudo de lado que nós aprendemos a vida toda, que é a religiosidade, e buscar conhecer quem é Deus. Ele diz que te conheçam a ti, Pai. Eu oro para que eles te conheçam a ti. Então nós temos que conhecer a Deus. E esse conhecimento, ele é eterno. Porque ele é um Deus eterno e eternamente nós temos que buscar conhecer esse Deus. Aí fala que aqui estão os pontos centrais dessa ideia. O princípio da cruz. Na vida cristã, a verdadeira glória não é obtida por prazeres terrenos ou sucesso egoísta, mas ao seguir o caminho de Jesus, que envolve a renúncia de si mesmo. Nós temos que renunciar a nós mesmos para viver o propósito de Deus, como Jesus fez. Você acha que a vontade dele, ele era humano, ele era um homem, era morrer por todo mundo? Era sofrer como ele sofreu? Não, mas ele, em obediência, ele renunciou a si mesmo. Morte para si mesmo. A verdadeira glória é quando nós deixamos a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, para viver uma vida com propósito. Qual propósito nós temos que viver nessa vida? O propósito que Deus tem para cada um de nós. O propósito surge quando se morre para os desejos da carne e para o ego, para o orgulho, né? Permitindo que Deus viva através de nós, através do indivíduo. Renúncia como alinhamento. Nós temos que alinhar nossa vida. Renunciar não é necessariamente perder, mas alinhar a própria vontade com a vontade de Deus. Deixar o orgulho e o controle para viver o que é eterno. O preço da santidade nós temos que pagar. Não existe transformação real sem arrependimento e renúncia. Não existe. Se você não se arrepende de tudo que você já fez, da pessoa que você é, renunciar ao seu eu, ao seu ego, à sua vontade. Não existe.
Sem arrependimento real e renúncia às velhas atitudes. Nós temos que mudar de atitude. Mas como é que eu mudo de atitude? Buscando conhecer a Deus. Como é que eu conheço a Deus? Renovando a minha mente pelo conhecimento da palavra, do Evangelho. Em resumo, o conceito indica que a verdadeira salvação ou plenitude espiritual é precedida por uma entrega total, onde o sacrifício é o preço para alcançar a verdadeira glória. Então, a verdadeira glória é que conheçam a Deus, que conheçam a Ele e vivam o propósito dEle e a vontade dEle. E Deus é um Deus eterno e nós temos que viver uma eternidade com Ele. E Jesus já está preparando um lugar. Vamos continuar aqui a oração de Jesus, né? Essa oração, irmãos, tem que ter em mente que você está incluso nela. Jesus Cristo está intercedendo por você, está intercedendo por mim. Nós estamos debaixo dessa oração intercessória, debaixo dessa oração de proteção, de cuidado, mas também que tem responsabilidades sem deveres. Aí ele continua aqui vamos começar no 4. E glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste. E agora, Pai, sim, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti, com a mesma glória que eu tinha antes que o mundo existisse. No 6, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, os homens que tu me destes. As pessoas acham assim que ela vem para o Evangelho porque ela tomou a decisão, ela quis, não, porque Deus nos deu. Foi Deus que nos olhou em nós, não sei o propósito, o critério de Deus, né? Viu em nós e nos deu para o Filho. Então, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, não é você que tomou a decisão, não é você que fez a escolha, é Deus que te deu para Ele. Como Ele deu aos discípulos na época, Jesus está orando aqui, nós estamos inclusos nessa oração, Ele nos deu também para o Filho. Tudo é Deus, porque o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nela habitam. Até o momento que nós aceitamos a Cristo, nós não somos filhos, nós somos criaturas de Deus, criadas por Deus. Nós nos tornamos filhos a partir do momento que nós aceitamos essa obra redentora de Cristo, nós concordamos, nós aceitamos, entendemos o propósito da salvação, aceitamos e decidimos trilhar esse caminho e viver essa verdade, que é a palavra de Deus. Aí ele continua dizendo aqui, agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Então tudo provém de Deus, tudo. Não existe acaso, não existe obra do destino, tudo provém de Deus, tudo tem propósito de Deus, Deus tem permissão de Deus e propósito. Tudo que acontece, que existe, tem permissão de Deus e tem propósito de Deus. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Hoje, nós cremos que nós não convivemos com Jesus, não temos Jesus, mas pela fé, nós aceitamos, nós recebemos e nós cremos. Então, nós estamos inclusos nessa oração. Essa oração diz respeito a mim e a você hoje. No 9, eu rogo por eles. Ele está intercedendo por nós neste momento. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo é de Deus. 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso eu sou glorificado, que tudo é do Pai. No 11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Nós estamos no mundo, nós ainda estamos nesse mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda-me em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. No 13, mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Parando aqui para refletir sobre isso aqui. Jesus veio, não era do mundo, mas ele veio ao mundo para pegar a atenção de Deus, né, que Deus deu a ele. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida como Senhor, como Salvador, aceitamos a obra redentora de Cristo, ele fala, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós estamos no mundo como ele estava. Outra coisa que me chamou a atenção também, ele estava orando para os discípulos, para o Pai guardar eles. Essa oração, às vezes a gente sente
aqui atribulado, né, com problemas e tudo mais, tem as lutas, que no mundo nós temos aflições, nós estamos guardados por essa oração. Nós estamos debaixo de uma promessa e debaixo de uma oração feita pelo próprio Salvador. Então nós não podemos, não devemos deixar que o diabo que age na mente, ou impertamente aqui, né, venha na nossa mente acusar que você está sozinho, você não vale nada, você não tem propósito, Deus não te quer, Deus não te ama. E algumas vezes vem, né, lembrando coisas do passado. Isso me lembra a passagem de Paulo também, esquecendo das coisas para trás ficaram, né? Porque o diabo vinha sempre trazendo à memória as coisas que ele tinha feito antes de aceitar Cristo, antes que Cristo tivesse resgatado ele. E muitas vezes na nossa vida o diabo vai fazer isso também, né? E a gente se sente pequeno, né? Mas nós não somos pequenos. O preço já foi pago. Não foi pelo meu mérito, não foi pelas minhas obras, mas foi obra do Senhor por amor, que Ele deu a sua vida e se entregou. É a glória de Deus, é a glória de renúncia. Ele se renunciou para um propósito. E hoje nós temos que dar continuação a esse propósito. Continuando aqui a nossa oração. A oração de Cristo, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Mas uma passagem aqui que fala, né, que nós não devemos temer o mal. Porque nós temos a garantia de Jesus Cristo que o Pai vai nos livrar do mal. Por quê? Porque Ele ouve e responde a oração. Ele fala do Filho, né? Mas não sou do mundo como eu do mundo não sou. Agora, importante para nós hoje, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, o caminho é a verdade e a vida. Nós temos que conhecer, buscar conhecer essa verdade. Como Jesus falou no começo aqui, que te conheçam a ti. Santifica-os na verdade, Ele é a própria verdade, a palavra é a própria verdade. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a palavra que nos leva ao Pai. E essa verdade, nós temos que viver do nosso dia a dia. É todos os dias, é a toda hora. Nós não podemos nos afastar dessa presença. Isso me lembra também, assim, Jesus como nosso exemplo, né? Jesus estava sempre, fazia a obra dele, pregava, anunciava, curava os enfermos, curava expulsava demônios, mas ele tinha tempo para se afastar e orar. A oração, para nós, é necessária porque a nossa unidade com o Pai, a nossa ligação com o Pai. Quando nós entramos em oração, nós estamos unindo a Ele, através do caminho que é Jesus, que é a palavra, né? Estamos ligados com Ele. E quando nós fazemos isso, falando da unidade aqui, né? Nós nos tornamos um com o Filho e com o Pai. O elevado da unidade. Nós somos uma unidade. Entre nós somos uma unidade. Devemos nos unir com o propósito de aprender, de santificarmos na palavra e buscarmos a Deus. Nós estamos debaixo dessa oração, nós estamos debaixo dessa proteção. Aqui no 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mas aqui uma palavra que confirma que nós somos enviados para um propósito. Ele veio cumprir o propósito do Pai, mas Ele nos delegou também, nos comissionou a irmos e anunciarmos, a continuarmos a obra redentora do Pai, a continuar a obra dele. E por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha o preço que Jesus pagou. Eu não rogo somente por estes, mas é por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Somos nós hoje. Hoje, pela palavra nós cremos em Jesus, pela palavra nós cremos na obra redentora, pela palavra nós nos santificamos, pela palavra nós nos unimos, nossa unidade com o Pai. Então nós temos que ter isso em mente, em consciência, que nós estamos debaixo dessa oração. Nós pertencemos e fazemos parte de um propósito. E o propósito nem de Jesus era do Pai. O propósito era do Pai. Jesus, em obediência, veio para cumprir o mandamento e cumprir a vontade do Pai. E hoje nós estamos aqui comissionados por Ele para continuar a obra e cumprir o mandamento dele. Como? Renunciando a nós mesmos. Renunciando a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, o nosso achismo, igual a semana falou. A gente acha muita coisa, né? Mas tem que renunciar ao nosso achismo, buscar na palavra, renovar nossa mente com a palavra. Deixar que Deus viva através de nós. Que o Pai e o Filho fluam através de nós. E quem nos dá essa prerrogativa? O Espírito Santo, né? Que nos faz lembrar do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos Ele conosco e em nós. E essa para nós hoje que vivemos dias difíceis, para nós é uma grande honra, um grande privilégio. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Nós andamos neste mundo, não devemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Dar valor e valorizar as coisas que no mundo existem, porque isso não tem valor para nós não somos daqui. No 21. Para que todos sejam a unidade. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti.
e também eles sejam um com nós, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para o mundo crer que Jesus foi enviado pelo Pai, hoje nós temos essa responsabilidade e esse compromisso de anunciar o Evangelho e de, através de nós, mostrar para o mundo o propósito da salvação, né? Nós temos um grande mandamento aqui. 23. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eles sejam perfeitos em unidade, na união do propósito de anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus, e Jesus é o centro, que através dele nós temos acesso, e que através dele nós temos promessas e temos também mandamentos, porque não existe salvação sem renúncia, e também não existe mandamento sem obrigação e deveres. Nós temos que ter obrigação e deveres, sim, de anunciar o Evangelho, de estar na presença dele, buscar a presença dele e nos colocar nas mãos dele. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado. Nós somos amados do Pai, e eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Então, o desejo de Jesus Cristo, quando nós aceitamos a salvação, decidimos andar com Ele, caminhar com Ele, persistir no caminho, é estar com Ele, né? Igual Ele fala aqui, né? Tu me tens amado antes da fundação do mundo. Nós podemos ter certeza do amor do Pai pelo amor de Jesus, porque Jesus falou: quem me vê a mim, vê o Pai. E Jesus veio aqui para cumprir a vontade do Pai, para mostrar quem é o Pai. Ele, nós vamos ver o Pai através dele, né? E essa obra continua em nós, continua em mim, continua em você. Nós somos delegados por Ele a continuar a obra dele. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes te conheceram, que tu me enviastes a mim. Nós conhecemos e sabemos que Jesus foi enviado pelo Pai, sabemos da palavra, cremos na palavra, então nós estamos em busca dessa oração. Muitas vezes o diabo vem nos acusar, que isso não tem nada com a gente, né? Você é discípulo da época e tudo. Mas Jesus deixou bem claro que para aqueles que hão de vir, eu te crer pela tua palavra, hão de crer em mim. Hoje, pela palavra, nós cremos em Jesus. Nós estamos debaixo dessa oração. Nós pertencemos a um propósito. Nós devemos viver esse propósito e nos colocar nas mãos do Pai, como Jesus fez, né? Porque a glória é essa, em obedecer, em renunciar. Não é a glória do mundo de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser exaltado, de ser rico, de ser milionário. Essa é a glória do mundo. A glória de Deus é diferente. A glória de Deus é de renúncia, é de entrega. Aqui no 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu lhe farei conhecer mais. Eu não farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Não. Então ele fala assim: mas eu farei conhecer. Ele estava acreditando, Deus é um Deus eterno. De qualquer forma, aceitando a criação ou não, todo ser humano é eterno. Depende de mim, depende de você escolher com quem nós vamos viver a nossa eternidade. Mas nós escolhemos hoje ser de Cristo, servir a Cristo, estar com Cristo. Nós temos uma eternidade para viver. E onde nós queremos viver essa eternidade? Com quem nós queremos viver essa eternidade? Será que muitas vezes nós não estamos decepcionando o Filho? Ele pagou um preço tão alto, tão caro, para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar dessa oração, dessa honra e desse privilégio, para que onde Ele esteja, nós estejamos também, para ser um com Ele e com Ele junto com o Pai também. Nós somos uma unidade. Nós aqui somos uma unidade. E quando nós nos juntamos ao Filho, chegamos ao Pai através da palavra, que Jesus é o caminho. E a palavra de Deus é a verdade que nós temos que viver. Nós temos uma vida para receber. Nós temos uma vida para continuar. Todo ser humano vai ser eterno. Vai depender de mim e de você escolher onde nós vamos passar a nossa eternidade. O que vai ser a nossa vida? Como nós vamos viver? O que nós vamos ter? Como nós vamos ser? Eu dei essa palavra para a meditação e eu achei importante. Achei importante porque alguns tópicos me chamou a atenção aqui. Jesus estava sempre orando. Às vezes, isso aí traz para o meu pessoal. Nós oramos, intercedemos, né? E muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas nós não fazemos nada. Nós não temos condições de fazer nada. Nós não temos condições de ensinar ninguém, de botar nada na cabeça de ninguém. Quem faz isso é o Espírito
Santo. Como Jesus sempre fez, e Ele fez para os discípulos e por nós, hoje nós debaixo dessa oração intercessória, nós fazemos pelos nossos filhos, ou às vezes marido, que não conhecem ainda a Deus, que não entregou a vida para Deus ainda, mas nós não podemos, como se diz, ser chatos e querer impor esse conhecimento às pessoas. Nós devemos apenas orar, porque o Pai que faz a obra, o Espírito Santo faz a obra. O Espírito Santo convence o homem do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Um dia nós somos convencidos. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem o seu motivo que o levou a aceitar a Cristo, buscar a salvação e receber e entregar a sua vida para Jesus. Mas um dia nós somos conhecidos. Todo mundo tem uma história, né? Tem um problema, um motivo que o levou. Então, para Deus operar na vida das pessoas que nós amamos, e ainda não conhece a Deus, mas existe promessa sobre isso, que nós devemos lembrar a Deus, nós entramos em oração, o Espírito Santo tem que fazer a obra na vida deles, nossos amados. E para fazer a obra, eles têm que viver a experiência, fazer as escolhas, tomar as decisões deles. E de acordo com as escolhas deles, com as decisões que eles tomarem na vida deles, que Deus vai poder trabalhar no coração deles, mostrando, se revelando a eles e fazendo com que eles enxerguem a verdade da palavra de Deus. Quando eles olharem para a vida deles, ver que não está bom, não está legal, eles procurarem conhecer esse Deus, como um dia nós fizemos, eles vão ter essa oportunidade. O coração deles está preparado para receber, para entender e para aceitar e tomar a decisão deles. Mas essa decisão é pessoal e individual. Mas depende de nós, como Jesus fez, e fez por nós também. Antigamente nem pensávamos em seguir esse caminho, mas nós estamos debaixo dessa oração, e por meio dessa oração de outras pessoas que oraram por nós, nós viemos, recebemos e estamos aqui criando esse caminho. Nós devemos continuar a obra. E a obra qual que é? Primeiro em nossa casa, né? Primeiro em nós, que devemos permanecer firme, estar sempre em comunhão com o Pai, buscando o Pai, em unidade com o Filho, em unidade com o Pai, em unidade com o Espírito Santo, e depois continuar orando e intercedendo por aqueles que ainda não conhecem, por aqueles que ainda não tomaram decisão e não têm esse conhecimento que hoje nós temos o privilégio de ter, de aprender, de buscar, de permanecer. Porque esse conhecimento, Pai, que te conheçam a Ti. Deus é um Deus eterno, nós vamos ter uma eternidade para conhecer a Deus. Nós não devemos parar. Eu já sei tudo, eu já conheço tudo. Não, Deus se revela todos os dias a nós. Todos os dias é mais um dia que nós temos que aceitar Cristo, receber na nossa vida e permanecer. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, o que o dia de amanhã nos reserva. Nós estamos debaixo de uma oração, de uma proteção, sim. Mas nós devemos continuar a obra de Cristo. Ele fez a obra aqui pelos discípulos da época, continuarem com a obra dele, por nós, que assim, estavam vendo para o futuro, e nós devemos continuar fazendo essa mesma obra de orar, de interceder, de buscar pelos nossos também e pelo futuro. Qual será o futuro dessa humanidade? Dos nossos filhos, dos nossos netos? Então nós devemos continuar essa obra. E nós temos aqui a autorização e delegação de Jesus Cristo. Eu irei para o Pai, mas eu não nos deixarei só. Nós temos a ajuda do Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Ele estará sempre conosco, nos convencendo do erro, do pecado, da justiça e do juízo, porque nós ainda estamos no mundo, nós estamos ainda no mundo. Muitas vezes nós erramos, nós falhamos, mas nós temos aquele que intercede por nós, que nos mostra. Muitas vezes nós sentimos até vergonha de algumas coisas que a gente faz ou fala, que o Espírito Santo tem que nos dar um tapa na cara, né? Para dar um bofetão na gente, para a gente despertar. Nós temos esse privilégio, essa honra. Nós temos responsabilidade também, nós temos que ter compromisso, temos que delegar nossa vida a seguir os mandamentos. E como diz aí, a glória é que você renuncie, é que você se entregue, é que você deixe o seu ego, o seu eu, o seu achismo e se entregue à vontade do Pai. Viva a vontade dele, porque ele tem propósito e nós devemos alinhar a nossa vontade à vontade dele. Nós devemos viver o propósito dele, mas sempre alinhando a nossa vontade, o nosso propósito, mas o dele prevalece. O dele é superior, porque o pensamento dele não é o meu pensamento. O caminho que ele tem para mim não é o meu caminho. Às vezes, a gente olha para a nossa vida, nós temos a nossa natureza humana também, que às vezes quer aflorar, né? Por isso que a palavra é clara, né? Que existe uma guerra entre a carne e o espírito, né? Que a carne está sempre querendo se levantar. Mas essa guerra é pessoal. E essa guerra nós buscamos essa unidade com Cristo, com o Filho e com o Pai. Nós funcionamos mais fortes e vencemos as tentações da vida. Resistir ao diabo e cuidar de vós. Nós temos que resistir todos os dias. Nós temos que orar todos os dias por nós primeiro e continuar intercedendo pelos nossos também. Nós temos um mandamento, mas também temos uma responsabilidade, um compromisso. Amém?
eu deixo a meditação, a nossa meditação, né? Eu acho que é importante, porque já imaginou, gente? Desde o início da cruz de Jesus, antes de partir, ele em oração ao Pai, intercedeu por Jesus da época e já prevendo o futuro para aqueles que pela palavra, nós não vivemos na época de Jesus, não conhecemos Jesus, mas pela palavra nós cremos nele. Para nós é uma honra muito grande, um privilégio muito grande, nós devemos nos submeter. A glória verdadeira é essa, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós aceitamos o propósito dele, procuramos viver. Muito embora às vezes confronta com a nossa vontade, com o nosso eu, com o nosso que a gente quer, a de Deus prevalece, deve prevalecer. Nós temos que ter isso em mente. Então eu agradeço essa oportunidade, agradeço a Deus, agradeço aos irmãos que ouviram essa palavra. O Espírito Santo fala a cada um. Eu falei muitas coisas aqui, às vezes uma coisa que me saltou aos olhos, não é o que saltou aos seus olhos. O Espírito Santo lidando com você. Ele está falando com você. E esse relacionamento é pessoal e é individual. Ele lida com cada um conforme a necessidade da pessoa e conforme o propósito de Deus. Porque tudo na vida tem propósito. Jesus veio para um propósito. Eu estou aqui para um propósito. Você está aí para um propósito. Nós devemos buscar o propósito de Deus, viver o propósito dele, como Jesus viveu, como Jesus fez. E ele deu essa autoridade para nós vencermos as situações da vida, continuar vivendo o propósito de Deus e deixar frutos, deixar semente que Jesus deixou. Eu sou semente daquilo que ele fez. Você é uma semente daquilo que ele fez, da obra dele. E nós devemos hoje continuar a obra deixando sementes daquilo que ele fez e pagou o preço. O preço já foi pago. Não é pelo meu mérito, não é para o que eu possa fazer, pelas minhas boas obras, mas é pela graça de Deus, é pelo amor imerecido de Deus. Amém? Pai, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pela tua obra redentora, e eu te peço que neste momento, meu Pai, assim como o Senhor delegou essa autoridade a mim, através do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos ensine, Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir pelo caminho para viver a verdade da tua palavra, para que a gente possa desfrutar um dia da vida com Jesus, junto com ele, ao lado dele, mas sempre em unidade com os irmãos, aprendendo, ouvindo e vivendo principalmente a tua vontade e o teu propósito nas nossas vidas. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor tem um compromisso com a tua palavra, o Senhor vela sobre ela para cumprir, e a tua palavra vai passar. Esse céu vai passar, essa terra vai passar, mas a tua palavra não haverá de passar. Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor prometeu será, aquilo que o Senhor determinou se efetuará, segundo a tua palavra, Pai. E as palavras que nós temos orado a Ti, em favor dos nossos entes queridos, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, da nossa família, principalmente dos nossos filhos, ela vai se cumprir. Porque nós estamos orando segundo a tua palavra, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. A tua palavra é verdade, Pai. E essa verdade vai se cumprir. Essa semente um dia vai germinar. Porque o Senhor vela sobre ela para cumprir, e o Senhor não é que minta e nem que para que se arrependa. E assim será. Em nome de Jesus. Amém. Amém.